Queridos adolescentes, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Daniel Santana e uma vez mais Deus me concede essa graça, essa bondade de podermos refletir juntos sobre a palavra de Deus. Chegamos, graças ao Eterno, à lição de número 12, a 12ª lição, numa revista que tratou e vai tratar ainda na próxima aula sobre o tema família. Lição de número 12, que traz como título Outros tipos de família. Sim, existem uma pluralidade de configurações familiar e além daquela que o Senhor Jesus, Deus, nos instituiu. Existe a família nuclear, que é aquela que é a ideal, é aquela que Deus idealizou. Mas, por circunstâncias da vida, outros formatos de família podem vir a existir, a se formar. E sim, Deus também pode abençoar. Vamos lá? Para utilizar a nossa fala aqui, para embasar o nosso estudo, nós vamos nos utilizar de 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 5. E eu te convido e te peço que pegue a sua Bíblia e venha refletir juntamente comigo. Abra aí na 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e versículo de número 5. Talvez a minha tradução esteja um pouco diferente da sua, porque eu vou utilizar uma tradução chamada King James, ok? Capítulo 1, versículo 5. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Então esse é o texto que nós vamos utilizar, e eu gostaria, para introduzir aqui o nosso pensamento, fazer uma pergunta para você. Como é a sua família? Ela é grande? Ela é pequena? Você mora com os seus pais, com os seus avós? Quem é que cuida de você? São seus tios? Independente de como seja a sua família, de como ela se configura, tenha uma certeza, você é um canal de Deus para abençoar a sua casa. Você é um instrumento de Deus para que a sua família seja verdadeiramente abençoada. Então, preste muita atenção, porque eu tenho absoluta certeza que através dessa aula, Deus vai falar com você para abençoar a sua família no nome de Jesus. Então, por vários motivos, nós vamos perceber que há uma pluralidade de famílias. O que é que eu quero dizer com isso? Existem N e N tipos de família. Existem filhos, que é a forma mais comum, que são criados pelos pais, isto é, marido, mulher e a sua prole. Existem famílias que são compostas por avós e netos. Existem famílias que são compostas por tios e sobrinhos que criam como se fossem seus filhos. Então, o mundo onde vemos, não há como ignorar este fato. Não há. Existem vários tipos de famílias e a Bíblia, ela nos traz exemplo disso. Outras famílias também, sim, ela pode ser abençoada. À luz da palavra, nós vamos perceber e vamos entender que famílias que fogem o tipo tradicional, elas podem ser canal de Deus também para a vida da sociedade. Um exemplo de família diferente que nós podemos encontrar na Bíblia é a família do jovem Timóteo. Ele foi criado pela sua avó Loide e pela sua mãe Eunice. Não há na Bíblia menção do seu pai. Então o que nós temos é o testemunho da sua avó e temos a fé de sua mãe. E isso foi o suficiente para Timóteo ser uma bênção de Deus na terra. O jovem Timóteo, apesar de ter crescido numa família não tradicional, Deus conseguiu ver nele um instrumento. Então vamos lá. Isso nos leva ao primeiro ponto. Uma família diferente. Nós entendemos que a família que Deus criou foi a família nuclear. É o homem, sua esposa e a sua prole. Só que nós ouvimos isso e repito, por circunstâncias da vida, N motivos,
acabam que esse tipo de família se configura em um outro tipo, ok? E isso parece que foi o que aconteceu com o jovem Timóteo. Mas só que a Bíblia vai dizer que o jovem Timóteo foi temente a Deus, foi fiel e alcançou testemunho não só da igreja, como também do apóstolo Paulo. Tanto é que na segunda carta, Paulo o vai confirmar como um pastor de uma igreja. Agora, vamos meditar um pouco e entender que existe a família nuclear, existem, por circunstâncias da vida, famílias diferentes, e essas duas são sim abençoadas por Deus. Só que é preciso prestar atenção que o diabo, ele está se utilizando de outros métodos para desnaturalizar, para monstrificar uma instituição tão linda chamada família. É preciso prestar atenção que o diabo está criando modelos, criando formas de famílias que vão de encontro à palavra de Deus. Estamos vivendo em um mundo que não é perfeito, é um mundo distorcido e é um mundo contaminado pelo pecado. Mas o que importa, e eu repito, você é um canal de Deus. Não importa como seja a sua família, você será abençoado e irá abençoar sua família para a glória do nome de Jesus. O que nos leva ao ponto 2, padrão não saudável de existência familiar. Nós continuamos aqui falando sobre famílias diferentes. Você, adolescente de Deus, fique atento aos padrões e à liberdade que o mundo está dando. Porque a liberdade que o mundo dá não é liberdade, é uma libertinagem. É uma liberdade que nos leva para uma escravidão nociva, que vai só nos fazer mal. Então Deus, ele institui o casamento nuclear. É o único casamento aceito por Deus, é aquele feito por um homem e uma mulher. Por que eu enfatizei isso? Porque o diabo, ele tem trazido para os nossos dias duas modalidades. A primeira é a homossexualidade. Você já ouviu muito esse termo. Eu acredito que é um dos termos que tem sido muito debatido. Então, o que seria homossexualidade? É quando dois homens se casam, têm uma relação conjugal, ou duas mulheres entre si. Deus aprova isso? De maneira nenhuma. É uma família diferente? É. Mas não é considerado família. E apesar de ser diferente, Deus não está nisso. Porque tudo aquilo que foge ao natural, eu quero dizer que tudo aquilo que foge àquilo e à maneira que Deus criou é diabólica, é de influência satânica. O diabo também, ele criou uma outra modalidade que é a poligamia. Isto é, uma pessoa casada e num relacionamento com vários indivíduos. E o diabo, ele quer trazer isso, mas só que isso não é natural. O mundo, ele quer nos colocar garganta abaixo os seus padrões. O mundo quer colocar dentro de mim a força, as suas maneiras. Mas eu, como cristão, você como adolescente de Deus, não pode engolir aquilo que o diabo está querendo nos trazer. É por isso que nós falamos na aula retrasada sobre o comportamento do cristão em Romanos capítulo 12 e o versículo de número 2. Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, isto é, não vos amoldeis, não esteja sob os padrões do mundo, mas que haja uma transformação no vosso entendimento, uma transformação de dentro, uma transformação na alma, para que possamos entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu não devo achar normal aquilo que não é natural. Uma coisa é algo ser considerado normal, outra coisa é algo ser considerado natural. O que é normal? É aquilo que uma sociedade aceita como um padrão. É quando aquilo já não causa mais estranhamento.
Outra coisa é o que é natural. O que é natural é aquilo como a natureza apresenta. É aquilo que foi criado por Deus. Então, nem tudo que é normal é natural. E nem tudo que é natural é normal. Então, hoje, nós podemos até dizer que a homossexualidade, ela se tornou normal. Mas nunca essa modalidade satânica de influência diabólica, ela vai ser natural. Porque não foi Deus que criou. Então, é um padrão fora do padrão. O padrão do mundo, ele é fora do padrão de Deus. E eu e você devemos nos amoldar, devemos nos enquadrar, devemos estar nos padrões morais de Deus. Veja, Paulo escrevendo mais uma vez aos Romanos, no capítulo 1, e o versículo 28, está escrito assim: além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é repreensível. Veja, que tudo começa com a má conduta do homem, quando o ser humano, eles desprezaram o conhecimento de Deus. Então, adolescente, você quer ser próspero na sua vida? Você quer alcançar de Deus bênçãos espirituais? Nunca, repito, nunca despreze o conhecimento de Deus. Isso aqui, caro adolescente, é tesouro de Deus para a sua vida. E eu, irmão Daniel, louvo a Deus por você já estar ouvindo e vendo essa aula, porque você está se alimentando, você está se nutrindo das coisas de Deus. E deixa eu dar uma observação aqui. Comece hoje a buscar a Deus por sua família no futuro. Eu não sei como a sua família ela é hoje, mas a família que você irá fundar, a família que você irá gerar, você pode começar a investir nela hoje. Ore a Deus, busque a Deus, clame a Deus, que Deus ele vai fazer você ser uma pessoa próspera no aspecto espiritual, para a glória do nome de Jesus. E vamos lá para o terceiro tópico, no nome de Jesus. Então, já falamos aqui sobre uma família diferente, falamos sobre um padrão não saudável, isto é, um padrão fora do padrão, e vamos falar aqui sobre algo que é muito interessante para a gente concluir o nosso raciocínio, para concluir aqui a nossa fala, que é o terceiro ponto: um lugar para aprender na fé. Que lugar é esse onde eu posso adquirir e aprender mais de Deus? É a nossa família. Mais uma vez, nós temos o exemplo do jovem Timóteo. A sua avó e a sua mãe lhe deram como herança, e isso nós vemos na aula retrasada, as coisas de Deus. Através da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, o jovem Timóteo recebeu da parte de Deus coisas espirituais. Então, uma família, ela é muito importante, porque ela é a base da sociedade, e como base da sociedade, ela ali está para trabalhar no reino de Deus. E nós temos, à luz da Bíblia, ao longo da Bíblia, exemplos, N exemplos sobre famílias que trabalharam para um propósito divino. Famílias que trabalharam para criar e para trazer algo e acrescentar no reino de Deus. O exemplo disso, nós temos a família de Noé. Observe que Noé, ele não construiu a arca sozinho, de maneira nenhuma. Noé, ele teve ajuda. E qual foi a sua ajuda? Ou de onde veio a ajuda de Noé? Veio da sua esposa e dos seus filhos. Observe que naquele grande empreendimento, a família de Noé estava junto com ele. Sim, a família, ela é muito importante para trazer algo da parte de Deus para o reino. A família, ela deve se engajar
Noé não estava sozinho. Em um tempo onde não havia chuva, Noé, ele teve o apoio da sua família, não só um apoio na fé, mas também um apoio emocional, um apoio também físico, porque os seus filhos trabalharam naquele grande empreendimento. Outro exemplo é que Josué, quando vai terminar o livro de Josué, ele diz: eu e a minha casa estaremos a serviço de Deus. E deixa eu te perguntar, a sua família está a serviço de Deus? Se sim, glória ao nosso Pai por isso. Mas se você me responder, não, irmão Daniel, os meus pais, os meus avós, ou aqueles que cuidam de mim não são cristãos, e eu sirvo sozinho, então eu repito, você será o canal de Deus para que a sua família sirva ao Senhor. Você crê que Deus, através da sua vida, pode salvar toda a sua casa? É você mesmo. Deus te escolheu, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus primos, os seus tios, todos eles, através da sua vida, serão abençoados pelo Evangelho. Nós temos também aí o exemplo de Abraão e o exemplo de Isaac, quando os dois se dirigiram juntos para sacrificar o Senhor Deus no Monte Moriá. Pai e filho trabalhando juntos para trazer um culto a Deus. Abraão carregava o fogo, Abraão carregava também o cutelo, Isaac ia ajudando seu pai carregando o que era pesado, carregando a lenha. Observe que cada um na família vai ter um papel. Cada um na família vai ter uma finalidade no reino de Deus. Qual é o seu papel na sua casa? Qual é a sua função espiritual dentro da sua casa? Você parou para pensar nisso? O que é que Deus espera de você dentro da sua casa? Deus conta com você. Qual é a sua função? Enquanto Abraão carregava o fogo e o cutelo, a função de Isaac era carregar a lenha. Qual é a sua função? Você tem sido uma bênção de Deus para a sua família? Deus está sendo glorificado através da sua vida? Não seja um empecilho para a sua família adorar a Deus, mas antes, venha ser como Isaac, venha ser como Timóteo para adorar a Deus. Nós temos aqui outro exemplo, se não me falha a memória, dos filhos de Corá. Sim, os filhos de Corá, eles trabalharam juntos, eles louvavam a Deus, eles glorificavam a Deus. Agora, deixa eu te dar um exemplo negativo. Esaú, ele não ouviu seus pais. E porque ele não ouviu seus pais e não cumpriu a sua função espiritual dentro da família, ele não teve uma vida próspera espiritualmente. Saul não teve uma vida próspera. Nós temos aqui o exemplo de Sansão também, que apesar de tinha tudo para ser uma bênção, mas ele não ouviu seus pais. A família, ela é uma bênção de Deus para a minha vida. A família, ela está para nos blindar das coisas negativas e dos malefícios espirituais. A minha família é uma bênção de Deus para mim, e a sua família é uma bênção de Deus para você. Mas se a sua família ainda não é crente, eu profetizo, através da sua vida, a sua família irá aceitar Jesus. Estamos concluindo aqui mais uma aula, lição de número 12. Eu espero ter contribuído para a sua vida espiritual. Nós te aguardamos na lição de número 13, vai ser a última desse trimestre. Mas antes de concluir essa lição, eu te convido e curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos ao nosso Pai em oração. Soberano Deus e eterno Pai, eu oro por essa moça, por esse rapaz que está ouvindo, Pai, e está vendo esta live, para que o Senhor venha abençoá-lo cada dia mais, e que através dele, Pai, a sua família venha alcançar grandes projetos espirituais, que através dele e dela, Pai, a família deles possam ser enriquecidas pelo poder do Teu Evangelho. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Curta o vídeo, se inscreva no canal, porque vai ajudar muito o canal da igreja. E mais uma vez, eu te encontro na próxima aula, para a glória do nome de Jesus. Amém,
Até breve e até lá. Deus abençoe vocês no nome de Jesus.